Aleluias. 1 Reis capítulo 10. O tema da minha mensagem hoje é 3 pilares para a intensidade. Nós temos no mês de novembro buscado a intensidade, ser intensos em Deus. Só que eu preciso ensinar algumas coisas, porque senão você pode falhar mesmo sendo intenso. Já tem 2 domingos que eu venho falando de intensidade. Falei acerca da intensidade de Paulo. Domingo passado eu falei: Senhor, o que pensas de mim? E hoje eu quero trazer 3 pilares para a sua vida. Pastor, há algum problema em ser intenso? É isso que eu quero falar com você hoje. Precisamos ensinar de forma muito correta, para que não haja dúvida e você possa sair daqui com todo o entendimento. Amém? 1 Reis capítulo 10, versículo 1. Generais, podem se assentar, irmãos. Estava só brincando. Tem muita gente em pé aí, pode se assentar, tem cadeira aqui, ó. Acho que em toda a igreja deve ter mais umas 3 cadeiras aí. O pessoal do louvor também, pode se assentar. Devo falar por umas 3 horas, então é melhor que você sente. Por que essa cara de espanto? Tô brincando, vou ser objetivo, rápido, mas vai ser uma mensagem poderosa. 1 Reis capítulo 10. 1 Reis capítulo 10. Eu gosto muito da história deste homem, mas hoje eu vou pregar ela de uma forma que talvez você nunca viu uma pregação assim. Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa no mais profundo da revelação. Às vezes ouvimos mensagens um pouco superficial daquilo que é mais relevante na vida de um herói da fé, na vida de um personagem bíblico. Hoje eu quero falar um pouco com você acerca de Salomão. Salomão, sim, foi um homem rico, o seu reino poderoso. Nunca houve outro. A sabedoria era grandiosa. O reino de Salomão era impecável. Mas o fim não foi tão legal. Poxa, pastor, e é isso que eu quero alertar você. Nós temos histórias, nós temos passagens, nós temos ensinamentos, e podemos pegar aquilo de melhor em cada um deles e viver uma vida extraordinária. Aprender com o erro, sim. Quando há humildade, a gente deseja aprender com os erros. Você para, você olha, você analisa e você diz: eu posso ser melhor. Dessa próxima vez eu não vou fazer assim, mas eu vou fazer assim, porque eu quero ir um passo mais à frente. Se Salomão foi bom, você pode ser melhor. Isso é bíblico. Se Salomão teve um reino impecável, mas no fim ele acabou se perdendo, fazendo o desejo, a vontade das suas inúmeras mulheres, você pode fazer diferente nessa parte. Você pode ser homem de uma mulher só. Você pode ser um herói para os seus filhos. Você pode valorizar a família como a Bíblia nos ensina. Então é momento da gente pegar tudo aquilo que Salomão fez de espetacular, buscar e viver, e tudo aquilo que ele deixou a desejar, e fazermos diferente. Amém? Quantos querem aprender com a vida de Salomão aqui? Glória a Deus por isso. É um grande passo. Eu vou ler aqui para você rapidamente. 1 Reis capítulo de número 10, versículo de número 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva.
com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Repita comigo, ficou fora de si. Amém, Jesus? Eu, como um bom mineiro, vou dar um exemplo para você o que é ficar fora de si. Quem já conhece o pastor Rafael já conhece esse exemplo. O que é ficar fora de si? Quantos estão prestando atenção aqui? Boa noite você, amigo de casa. Não cumprimentei você. Boa noite todos os que estão acompanhando de Brasília, do Brasil e do mundo. Boa noite, amigos queridos. Fiquem atentos, a palavra hoje é abençoadora. Amém? O que é ficar fora de si? Ficar fora de si é verdadeiramente algo que traz um impacto tão grande, que é como se o seu espírito saísse. Uma certa vez eu ainda criança, eu gostava de dormir na minha avó. História de mineiro. Eu gostava muito de dormir na minha avó. E um dia dormindo, a gente sempre dormia num colchãozinho no chão assim, perto da cama dela. Meu avô já havia morrido, e a gente ficava ali, todos os primos, e a gente gostava de dormir na avó. Só que teve um dia, eu não gostava muito de levantar, a casa era muito simples, era tudo muito simples, não tinha laje, não tinha nada, e eu não gostava muito de levantar à noite, porque eu tinha medo. Mas esse dia eu estava muito apertado para ir no banheiro. Eu falei, vou ter que levantar. E quando eu cruzo assim o corredor, vou para o banheiro, quando eu estou voltando, pastor Rafael ficou fora de si. Pastor, o que o senhor viu? A minha avó com o cabelo arrepiado e sem dentadura. Meu neto, o que foi? Fala! Isso é ficar fora de si. Imagina uma rainha assim. Uma rainha toda delicada, toda poderosa, uma rainha toda respeitada. Ela ficou fora de si. Mas por quê? Porque se assustou. Aqui, ó, tem lugar aqui. Isso. Ai. For chegando mais gente, pode pôr cadeira ali nos cantos, não tem problema não. Essa rainha ficou fora de si, pessoal. Ela ficou assim, mas com o que, pastor? Com tanta excelência que ela viu no reino de Salomão. Ela ficou extasiada. Ela ficou igual o pastor Rafael na casa da vovó. Ela não sabia o que falar, ela não sabia o que dizer. Ela ficou impactada. Ela olhava para os servos, ela ficava admirada. Ela olhava para a comida na mesa, ela ficava admirada. Ela olhava para os criados, ela ficava admirada. Ela olhava para a decoração, para a casa, para a edificação, e ela ficava verdadeiramente impactada. Ei, eu quero profetizar na sua vida, que a sua vida venha impactar outras pessoas, que a sua vida venha deixar pessoas fora de si. Amém, Jesus? Que a sua família venha impactar outras famílias, que as pessoas olhem para a sua família e fiquem fora de si. Uau! Que elas possam dizer, é possível isso ainda no século 21? É possível isso ainda em 2020? Levanta a sua mão e diga, é possível.
é possível e vai acontecer. Meu Deus, que coisa mais linda. Você não vai esquecer desse exemplo, né, irmão? Toda vez que você me vê, você vai falar: pastor, e a sua avó? Eu quero que você venha impactar pessoas, mas não sem dentadura e com o cabelo despenteado, mas com a forma que você serve ao Deus vivo. Uau! Diga: é o que eu quero para mim. Uma vida vivida na palavra fala muito mais do que 1000 palavras. Uma vida no Evangelho, uma vida nas Escrituras, nos princípios, fala muito mais do que qualquer pregação. Uau! Ei, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Chegou a hora de você brilhar, chegou a hora de você impactar por onde você passa. Diz mais: e disse ao rei: era verdade a palavra que eu vi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujastes em sabedoria, bens da fama que ouvi. Uau, meu Deus. Ela fala com Salomão assim, preste atenção. Ela chega para Salomão e diz assim: eu ouvi falar muito de você, Salomão. Chegou muitas notícias do seu reino, da excelência, da administração, de tudo que você fez, da sua história. Mas eu quis vir ver com os meus próprios olhos. E sabe qual é a palavra que eu tenho para você, Salomão? O que eles falaram não é nem a metade. Uau! Que quando as pessoas chegarem perto de você, não seja nem a metade daquilo que elas esperavam. De que quando você vier, você que está vindo pela primeira... Quem está vindo pela primeira vez aqui hoje? Levante a mão. Sejam muito bem-vindos. Amém? De todo o coração, eu e a minha equipe recebemos você. Sinta-se em casa, nós somos uma família. Aqui a gente se humilha, aqui a gente pede perdão, aqui a gente erra, a gente falha. Aqui a gente está unido tentando ser melhor a cada dia. Sinta-se à vontade. Vem para cá, vem ficar com a gente. Mas o que eu espero é que você possa sair daqui testemunhando que foi muito mais do que falaram para você. Eu e a minha equipe, nós temos orado por isso. Nós temos nos preparado para isso. Para poder fazer das suas noites, dos seus cultos aqui, dias especiais e que venham marcar a sua vida. Que você se sinta abraçado, amparado, que você se sinta amado aqui neste lugar, que você se sinta pertencente. E quando precisar de alguém para conversar, eis-nos aqui, para poder estender a mão para você. A mulher ficou admirada, mas não era nem a metade do que ela estava vendo com os próprios olhos. Eu quero que você abra o coração essa noite. Permita Deus mostrar tudo o que Ele tem para você aqui neste lugar. Seja humilde. Permita Deus revelar tudo aquilo que Ele quer te ensinar aqui essa noite. Guarde tudo o que você sabe e deixa Deus falar fortemente ao seu coração. Isso. Dê liberdade para Deus agir. Pastor, mas e a história desse homem? Salomão começa a reinar com 20 anos. Ele é sucessor do seu pai. Ele vem após Davi. No 4º ano, Salomão já estava construindo o primeiro templo. O garoto prodígio.
Meu Deus, 20 anos reinando. Primeiro que para começar, ao assumir o reinado, ele faz um holocausto de 1000 holocaustos. Ele já sobe, já coloca tudo na presença de Deus. Alguns estudiosos dizem que aquela era a contabilidade do reino quando ele assumiu, não tinha mais coisas, o reino vinha decrescendo. E ele pega tudo e oferta a Deus. Como se disseste, agora eu sou totalmente dependente de ti. Se o Senhor não for comigo nesse reinado, ele já está falido. Uau! E ele faz aquele holocausto, e Deus se agrada tanto que visita ele e diz: Salomão, pede o que você quiser. Poxa, o que eu quiser. Me dá então 10.000 animais, me dá ouro, me dá prata. Mas não, ele tinha pegado um pouco dos ensinamentos de Davi. Davi foi fantástico. Teve as suas falhas, os seus erros, trouxe sim mau testemunho, gerou situações que perduram até hoje, até os dias de hoje. Mas Salomão, ele pegou alguns pontos fortes de Davi. E ele diz para Deus: eu quero sabedoria. O Senhor se agrada muito mais e diz para ele: você não me pediu ouro, nem prata, nem bens, você não me pediu, você me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito mais. Uau! E o negócio começa a todo vapor. Parecia não existir erros, parecia não ter falhas, parecia que nada daria errado. Quanta sabedoria! Quem não lembra quando uma criança é colocada diante dele e duas mulheres diziam que era a mãe da criança? Eu sou a mãe, eu sou a mãe. Mas espera aí, não tem como as duas ser mães. Não, eu que sou a mãe, e a outra dizia, eu que sou a mãe. E Salomão, com a sua sabedoria, disse: nós vamos resolver isso agora. Vamos partir a criança no meio, cada uma fica com a metade. Quanta sabedoria! Logo a mãe, que era mãe de verdade, disse: não, eu abro mão, prefiro que ele fique vivo. E Salomão logo identificou quem era a mãe verdadeira. Quantas coisas poderíamos falar de Salomão? Quantas coisas, quanta excelência. Só que Salomão chegou em um tempo onde ele foi influenciado e fez algo que pareceu mal aos olhos do Senhor. A Bíblia relata tudo isso em 1 Reis. Salomão começou a edificar para outros deuses, influenciado por suas mulheres. A Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Pode coçar a cabeça, problema para valer. Mil, pastor! 1000 mulheres de TPM. Faz o cálculo aí para mim, se você der conta. Meu Pai amado. Brincadeiras à parte, ele não soube administrar, obviamente. E ele começou a edificar para outros deuses, influenciado por aquelas mulheres. E o negócio foi tomando uma proporção. Salomão morreu com 80 anos. Aí o seu filho assume, Roboão. Só que boa parte não aceitaram. E o reino se dividiu. E estudando a Bíblia a gente percebe que até hoje nunca mais foi unificado.
Alguns estudiosos dizem que o fim do reinado de Salomão foi pesado, foi duro, se tornou um fardo, já não era mais leve, e a obra do Senhor precisa ser leve, ela precisa ser espiritual, ela precisa ser celestial. Pastor, o que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Eu quero ensinar 3 pilares para que você seja intenso, mas que essa intensidade dê certo do começo ao fim. Salomão era intenso, muito intenso. Com 20 anos ele punha a cara para bater. Com 20 anos ele assumia o reinado. Com 20 anos ele sacrificava 1000 holocaustos. Com 24 anos ele já construiu o primeiro templo. Só que as coisas precisam ser analisadas. A Bíblia, ela precisa ser meditada. E a gente precisa aprender onde foi o erro. O que faltou? Você concorda comigo que faltou alguma coisa, sim ou não? De tanta excelência, tanta sabedoria, muitas coisas, 90% parecia ser algo impecável. Mas lá no fim, quando o tempo responde, a conta chega. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada melhor do que o tempo para mostrar verdadeiramente se é uma obra de fundamentação ou se é uma obra superficial. Uau! Abra sua Bíblia comigo. Mas nós vamos aprender muito hoje. Zacarias 4:6. Olha o que a Bíblia diz. Zacarias 4:6. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Olha aqui para mim, precisa ser no Espírito, precisa ser espiritual, não pode ser por força, não pode ser na carne, não pode ser levado à força. Eu sou rei, olha a minha história, eu sou o rei prodígio, porque eu fiz isso, com tantos anos eu construí isso, eu fiz aquilo outro, e é assim que eu vou fazer. Não, Salomão, mas você está desagradando, você está levantando altares para outros deuses. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Quem foi igual eu? Olha a minha história, olha a minha caminhada. Precisa ser pelo Espírito. Saiu do Espírito, entrou na carne, o fardo que era leve se torna pesado. Os servos que faziam por amor começam a fazer por obrigação. Uau! Põe de novo para mim. Isso. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra de quem, igreja? Do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Nós estivemos no monte hoje mais uma vez por 12 horas, orando, buscando. Sabe por quê? Porque essa obra não é na carne, é no Espírito. Sabe por quê? Porque tudo o que acontece aqui já está escrito nos céus. Hoje eu estava chegando no monte 5 e pouca da manhã, Deus falava comigo: filho, eu estou muito feliz com vocês. E sabe o que é, Rafael?
Eu falei, diga, Deus. Sabe o que é? Eu vou começar a trazer algumas coisas para você durante esse dia aqui no monte. E eu já tenho todas as pessoas que vão assistir essa reunião. Eu vou levar elas. Mas sabe por que eu vou levar elas? Porque vocês separaram um tempo para entender o que eu queria para este domingo. Uau! Qual palavra eu queria que vocês ministrassem? De que forma vocês conduzissem o culto? E de que forma os generais estivessem nessa noite? É pelo Espírito. Quantas vezes eu já não vi pregadores pregando de segunda a segunda, uma pressão, tendo que fazer 5 reuniões no dia. Às vezes eu estava ali, falava, só um minutinho, pastor, eu vou ali dar uma mensagem, mas deixa eu te perguntar, eu não te vi preparando essa mensagem. Não, eu tenho uma mensagem aqui, eu vou falar com o povo ali, 50 minutos eu já termino. É no Espírito. Não é no poder, não é na força, não é na sua sabedoria. Não é com a bagagem que você tem. Ei, Ele quer ser novo todos os dias na sua vida. Ele quer comunhão, relacionamento. Ele quer soprar ao seu coração, ao seu ouvido, o que Ele tem de mais recente para a sua vida e para a sua família. Continuando, não deixe se tornar fardo. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Diga, ui. Qual de vocês que quer fazer algo, mas ainda nem sentou para fazer as contas, se começar vai dar conta de acabar? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as coisas do Senhor, tudo é com ordem e com muita decência. Tem que ser decente, não é para envergonhar. Põe para mim 1 Coríntios 14, 40. Depois volta em Lucas, por favor. 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem que ser decente, tem que ser de boa fama, tem que ser de verdade, tem que ser justo, verdadeiro. Não pode ser coisa enrolada, não pode ser coisa fraudulenta. Tudo do Senhor é com muita ordem e tem ordem, tem tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um momento certo, e se nós não aprendermos a respeitar isso, a obra não é no espírito, ela é na carne. Se não tiver decência e ordem, você pode ter até intensidade, mas está andando na contramão. Eu preguei para você, já tem alguns dias, acerca de Saulo. Saulo era intenso, mas era intenso na contramão, sim ou não? Ele achava que estava fazendo bem, ele achava que estava contribuindo com Deus. Ele era tão intenso que ele não descansava, ele queria perseguir, ele queria cartas, ele queria acabar com os seguidores de Jesus. Só que na contramão, e quantas pessoas não têm vivido isso? São intensas, admiráveis, valentes, guerreiras, só que na contramão, intensas naquilo que está errado, intensas naquilo que não tem ordem, não tem decência.
E o que eu quero ensinar para você hoje? 3 pilares para uma intensidade espiritual. Primeiro, põe para mim na tela. Primeiro pilar: preparação. Isso. Preparação. Você aprendeu comigo ali a Bíblia dizendo que como você vai construir algo se você não fez as contas ainda? Se você vai dar conta de terminar? Como é que você vai entrar num projeto que você não sabe a profundidade dele? Preparação, primeiro pilar para a intensidade espiritual. Amigo, a gente precisa se preparar. É preparar e agir. Preste atenção, preparação. Preparar e agir. Não só agir, mas precisa haver preparação. As pessoas começam e depois ninguém sabe por que parou. É como construir um edifício. Ela não faz as contas. E quando começa a gastar bastante ali na base, quando começa a gastar bastante com concreto, sapatas, ferro, ela fica desesperada e diz o quê? Não! Vamos otimizar essa base e vamos levantar os andares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma boa base pode te dar um prédio de andares incalculáveis. Mas uma base ruim talvez vai permitir que você faça somente um sobrado. Hoje nessa noite eu falo com você como pastor, como amigo e como engenheiro. Chama a sua atenção. Cuidado onde você tem economizado. Cuidado onde você tem economizado. Às vezes você tem diminuído o recurso na base. É por isso que às vezes até levanta alguns andares. Mas quando você ouve notícias, aquele prédio caiu. Foi o que aconteceu com Salomão. Faltou base. Faltou base. Faltou detalhes lá na base. Detalhes lá na preparação. Que lá na frente chegou a conta. Por muito tempo, às vezes as pessoas me chamavam de garoto prodígio. Com 23 anos de idade, eu já estava formado, tinha uma empresa montada, saí em 2 revistas de Minas Gerais como o empreendedor mais novo no segmento e estava explodido o empreendimento. E eu falava, rapaz, eu sou prodígio mesmo. Não é que eu sou bom mesmo. Se com 23 anos eu já fiz isso, ganho mais do que o meu pai. Imagina. Aí Deus me chamou para um particular, foi quando eu conheci. E quando eu olhei, eu falei, ixi, tem muita coisa para aprender. A minha base não está tão boa. Talvez eu seja prodígio agora, por mais alguns anos, mas lá na frente eu vou me tornar obsoleto. Lá na frente eu vou tornar ultrapassado. Por quê? Porque eu não me preparei. As coisas não é de graça, pessoal. As coisas não é de graça. Precisa existir uma estrada. Eu morro de medo de pessoas prodígios que não têm história para contar. Isso é perigoso. É um prédio que está prestes a desabar a qualquer momento. Precisa haver um preço. E quando Deus me chamou, eu fiz como Salomão, fui intenso. Larguei tudo, ofertei tudo, abandonei tudo. E fui para o propósito que Ele tinha para a minha vida. Naquele momento era integral. E eu vou te dizer
que todos esses anos, na escola do Senhor, nem se compara com faculdade que eu fiz, com pós-graduação, com curso, com qualquer formação. Foram anos e anos de muita base, de muita fundamentação. Às vezes as pessoas me olhavam e falavam: Rafael, mas você não precisa disso. Para que você está passando por isso? Para que você está enfrentando isso? Por que tanta humilhação? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E hoje eu entendo. É porque eu queria ser alguém que viria edificar um prédio de muitos andares para o Senhor. E a preparação precisava ser certeira. Era um jovem prodígio e ansioso. O meu negócio era a parte final da palavra. Tem o prefixo e tem o sufixo. Era o final, ação, comigo era ação. Vamos agir. E quando Deus me colocou na escola, eu comecei a valorizar mais a preparação. Quando Deus me colocou na escola, eu deixei de ser ansioso e comecei a agradecer. Sabe por quê? Porque ele começou a me ensinar nos personagens bíblicos. Ele disse: olha para o meu filho. Ele sendo o meu filho, o unigênito, ele foi preparado por 30 anos para que a ação durasse 3 anos. Mas toda essa preparação fez dos 3 anos dele inesquecíveis para qualquer pessoa que já ouviu falar de Jesus. Sabe o que nós vivemos hoje? Pessoas que querem agir, mas não se preparam. E tem o superficial para oferecer. Aí colocam a culpa em Deus, porque Deus já não faz mais, porque são as igrejas, porque é o pastor, porque é os irmãos, porque isso, porque aquilo outro. Não, é porque não há preparação. Quer ver o prédio pronto, quer ver tudo acabado no porcelanato, quer ver tudo lindo e maravilhoso, mas investiu pouquíssimo na base, vai dar rachadura, vai dar problema. A pergunta é: aonde você quer chegar? Se você for estudar, eu fiz um estudo há alguns anos atrás, e você percebe que a maioria dos homens que venceram e tiveram poucos deslizes, faltou assim algumas coisas para que não fosse verdadeiramente completos, eles começaram depois dos 30 anos. Você olha para José, você olha... Até então, quem eram eles? Ninguém conhecia, ninguém sabia. Mas eles estavam sendo preparados. Eles estavam sendo preparados. E eu vou dizer uma coisa para você, filho. Ei, eu por toda a minha adolescência, por toda a minha juventude, eu pensei isso. Se Jesus precisou de 30 anos, eu acho que é melhor você calcular esse prodígio que você acha que é. Talvez o inimigo tenha te confundido para agir antes de se preparar e para tornar aquilo que era para ser poderoso como mais um aqui nessa terra, como qualquer um nessa terra. Eu acredito sim que Deus tem algo muito grande para você, mas tudo vai depender da sua preparação. Eu acredito que Deus tem uma vida impactante para cada um de nós aqui, uma vida relevante, que vai mexer, que vai sacudir a terra, mas tudo vai depender da sua preparação. Se você não calcular, se você não colocar na ponta do lápis, talvez os anos passam e aquilo que era incrível se torna um peso, se torna um fardo,
se torna comum, se torna algo que ninguém quer fazer parte. Salomão começou bem, mas o final foi cansativo, o final foi pesado. É como você sair num carro. Sempre tem aquele que ele pega o carro, ele vai no mecânico, ele manda fazer revisão, ele manda trocar o óleo, ele manda trocar isso, ele manda trocar aquilo, ele fala, não, vou viajar com a minha família, eu preciso, e tem aquele, não, nós vamos sair nessa madrugada, vamos embora, não trocar óleo, nada, esse é o dinheiro da gente comer na estrada, vamos, assim, não, mas não, vamos assim mesmo, vamos, e ele sai antes do outro, porque o outro esperou, a mecânica abriu, o mecânico dá o ok para ele já saiu na madrugada. Mas como eu disse para você, o tempo mostra a superficialidade das coisas. E quando pensa que não, aquele que saiu no outro dia está passando na estrada e dando tchauzinho para o outro que está quebrado lá. Isso é a ausência da preparação. Tudo tem que ser com ordem, com decência. Faltou preparação, compromete os resultados. Pastor, mas Deus tem promessas para a minha vida. Sim, Ele tem promessas. Mas a preparação é aprender sobre os princípios. Se você pula essa parte, lá na frente vai te fazer falta. Uma intensidade espiritual precisa de preparação. Precisa de uma pessoa centrada. Precisa de uma pessoa que administre o tempo. Que o tempo não seja adversário dela e nem amedronte ela. Ah, o tempo está passando, daqui a pouco como vai ser? Daqui a pouco eu não vou ser. Eu pensava muito isso. Poxa, daqui a pouco como é que eu vou fazer? Deus me colocou na escola dele, os anos passavam e nada de muito relevante acontecia. E eu falava, Senhor, mas quando eu estava lá fora, com 22, 23 anos, eu já fazia diferença, todo mundo me conhecia. E Deus dizia, eu estou te preparando. Ninguém está te vendo, mas um dia eles vão te conhecer. Um dia você chegará até os lares, até as famílias. Mas não tenha medo disso. Não tenha o tempo como seu inimigo. E eu aprendi a amar os anos de preparação. E eu aprendi a descansar no Senhor. E quando Ele dizia que aquele ano seria mais preparação, o meu coração já não estava mais fechado. Eu preferia mais um ano se preparando, para que quando Ele me chamasse para agir, aquilo trouxesse um resultado impactante. Amigo, tudo na vida vai exigir de você preparação. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que parar, desacelerar e se preparar. Quando lançaram a Blockbuster, era o fenômeno, era o prodígio. Mas chegou o tempo da Netflix, não se ouve mais falar em Blockbuster, não serve para nada, se tornou obsoleto, está falido, quebrado. Cuidado por não se achar bom demais. Eu repito, Jesus se preparou por 30 anos, mas quando Ele teve ali os seus 3 anos de ministério, Ele mudou a história da humanidade. Uau! Uau! E eu posso apostar contigo, quanto mais você sabe, mas você precisa saber. Às vezes eu vejo pessoas chegando perto de mim e às vezes pela conversa você vê que não tem estrada, que não tem história, não tem testemunho, não tem. E isso é perigoso. Por quê? Porque é como você construir 10 andares em cima de uma base que era para ser só uma casa. Vai chegar uma hora que vai dar problema.
Saulo, ele era intenso na linha do mal, e até para ser intenso na linha do mal, ele foi preparado aos pés do Dr. Gamaliel. Ele se preparou para ser o homem que ele era. E quando ele teve o encontro com Jesus, ele pegou todos os ensinamentos, reportou para cá, se humilhou e se preparou para a nova missão. Preparação. Não seja inimigo da preparação. Não odeie a preparação, porque pode condenar os seus resultados. Segundo, motivação. 3 pilares importantes. Qual é o motivo para você agir? O porquê que você está aqui essa noite? O porquê você serve a Deus? O porquê que você quer isso na sua vida? O porquê que você quer aquilo? O porquê que você quer ser um pastor? Ou porquê que você quer ser um milionário? Ou porquê que você quer ser um astronauta? Qual o motivo? Porque se o motivo for errado, você vai agir e vai fracassar. A intensidade, ela traz esses pilares. Se não falha na preparação, falha na motivação. Tem um motivo errado. Lá no fundo, tem um motivo errado. Para que mesmo que eu quero isso? Nós estivemos no Mato Grosso. É Mato Grosso, né? Eu estou até confundindo aqui. Numa missão, essa semana passada. E eu visitei alguns lugares, fizemos orações por algumas pessoas, fizemos culto. E eu fui numa igreja visitar, Deus me levou lá para abençoar o pastor lá. E quando eu cheguei lá, a igreja muito pequena, as coisas muito simples. E aquilo foi me quebrantando de uma tal forma, uma senhorinha de uns quantos anos estava na porta? Mas só com os dedinhos tortos assim, você via que era de trabalhar na terra, que era de serviço pesado, com um vidro de detergente, segundo ela era álcool em gel, todo amassacrado assim o vidro. Só que ela não passava álcool em gel na mão de ninguém não, ela queria abraçar. E a minha esposa chegou, ela com o vidro, e o outro chegou, ela com o vidro, e eu cheguei, e ela... Aí eu fui saber a história. O pastor entrou para trazer a mensagem, e eu vi que ele estava assim um pouco, coçava a cabeça, e falava um pouco. Aí quando veio me falaram que ele não era pastor, ele não sabia ler, e ele aprendeu para poder pregar para aquelas pessoas ali. Uau! Qual a sua motivação? Ei, qual o motivo das coisas que você tem feito? O porquê que você quer isso que você está pedindo para Deus? O porquê? Porque se a sua motivação estiver errada, você pode ser intenso do jeito que for, que não vai dar o resultado que você espera. Para quê? Tem gente que quer conseguir as coisas para ser melhor do que os outros, é assim ou não? Ah, porque quando eu tiver, esse fulano vai ver, vou passar na porta da casa dele, eu vou... Ah, amigo, José apanhou, José foi vendido, José foi humilhado, e quando ele teve a oportunidade de pisar naqueles que pisaram nele, ele abençoou. É por isso que ele se tornou autoridade ali naquele lugar. Motivação. A motivação de José sempre foi certa.
Ele saiu da casa de Potifar como líder e foi parar num cárcere como um prisioneiro, mas não deixou de ser o José que ele sempre foi, porque a motivação dele era certa. Senhor, eu só quero viver o teu propósito. Eu só quero viver o que o Senhor me mostrou através dos feixes se inclinando. Eu só quero que a palavra se cumpra. Não quero ser melhor do que ninguém, não quero humilhar ninguém, não quero fazer mal para ninguém. E quando a própria família que tentou matar ele, que vendeu ele por 20 moedas, chegou, ele abençoou a todos. Uau! Qual a sua motivação? E eu estava ali naquela igreja, e às vezes um pouco ansioso, porque ele falava o versículo e ele não conseguia desenvolver. E eu falei, meu Deus, deixa eu ajudar ele lá. E Deus, fica aí que hoje você veio para aprender com ele. Hoje você veio para aprender, ele tem muito para te ensinar, Rafael. Uau, meu Deus do céu. Um terno, né, amor? Acho que o defunto era maior, né? Rapaz, mas eu aprendi, irmãos. Aquilo ali foi me quebrantando. Esses dias eu até falei aqui da camisa laranja, da calça verde musgo. Parece que eu já estava adivinhando. Não tinha nada combinando. Mas ali tinha preparação e tinha motivação. Ele se preparou com um motivo certo. Agora era só ser intenso que os resultados chegariam. E ele orava para um, ele orava para outro. E quando veio, eu fico sabendo mais uma coisa, pastor, aqui os pastores não ficam 2 meses, porque é tão pobre, que eles não conseguem nem dar alimento para suas famílias. Uau! Aprendeu a ler para pregar para aqueles irmãos, que talvez não tinha nem alimento em casa e não poderiam levar nenhuma oferta na igreja. Será que esse motivo, ele mexe com o coração de Deus, sim ou não? Eu gosto sempre de fazer essas missões, sabe por quê? Porque eu prego aqui, mas eu prego lá também. Prego aqui de terno, bonitinho para você. Você que é de Brasília, tem que ficar bonito para você. Você é chique. Mas lá eu ando no meio das casas de madeira, de a pé, prego, oro pela irmãzinha, oro pelo irmãozinho. A gente dorme onde tiver que dormir. Se precisar dormir no carro, a gente dorme no carro. A gente chora com eles, a gente abraça eles. E na hora de vir embora a gente ouve: vocês não vieram aqui à toa. E ali dentro daquela igreja, eu recebi uma palavra de Deus que mexeu muito comigo. Já tive em lugares, falei para minha esposa, já tive em lugares piores do que aquele. Já preguei e já fui pastor de igreja, numa igreja estruturalmente pior do que aquela. Mas quando eu estava ali naquele banco de madeira, Deus falou no meu coração: eu sei que se fosse para você voltar para cá, você viria. Porque Ele sabe. Hoje nós temos aqui uma estrutura linda. Depois de muitos anos sendo preparado, as coisas aconteceram, Deus nos presenteou com o ministério, a igreja lotada. Mas a minha pergunta sempre é: e se fosse para voltar lá para a primeira igrejinha?
para a irmã Maria que eu pregava, e antes de começar o culto eu descia e abria a Bíblia para ela. Por quê, pastor? Ela não sabia ler, mas ela gostava que abrisse na referência e deixasse ali. E todo culto antes de começar eu descia e abria, irmã Maria, está aqui. Para não constranger ela, está aqui, irmã Maria. Ela falava, obrigado, pastor. E eu ia, pregava, às vezes para uma, para duas. Às vezes levava em casa, não tinha carro, levava acompanhando a pé. Às vezes dividia o bolo que o irmão trazia para mim, com aquela pessoa que não tinha o que comer, veio para a igreja com fome. Mas e se precisasse voltar lá? Começar de novo? Se não for para ter esse coração, não serve. Se for para se contaminar no meio da caminhada, se for para deixar o poder subir, se a obra se tornar da carne, ela vai contra a palavra, porque ele diz que a obra é no Espírito. Salomão se tornou tão poderoso que ele não estava nem aí, ele começou a construir altares para agradar as suas mulheres e desagradar o Deus que esteve com ele o tempo todo. Uau! Qual a sua motivação? O que você mais deseja na vida hoje? Mas a minha pergunta é, para que você quer isso? Quem vai ser você quando você estiver isso? Quando você tiver isso? Quem vai ser você? Uau! Preparação, motivação e direção. E a gente termina aqui. Você pode se preparar. Você pode ter o motivo certo, mas às vezes se enganar na direção. E tem quantas pessoas que têm acelerado na direção errada? Quantas pessoas que têm se perdido na direção? Elas se preparam. Salomão se preparou. Elas querem fazer algo relevante que agrade o coração de Deus, têm a motivação certa, mas às vezes diante de muitas coisas, tomam a direção errada e aceleram como loucos. Hoje eu quero desafiar você a viver esses 3 pilares. Pilares que vão fazer da sua intensidade um marco para a sua vida espiritual. Quando você aprender esses 3 pilares, você pode pisar no acelerador, que os resultados serão grandes. Amém, pessoal? Mas enquanto você não entender isso, enquanto você não compreender isso, que você precisa se preparar, que você precisa ter um motivo alinhado aos planos de Deus, e que você precisa ter a direção correta, é perca de tempo. Às vezes as pessoas perguntam, poxa pastor, fazendo o que no monte, 5 horas da manhã, fazendo o que no monte por 12 horas? Pastor, para que orar? Para que esses generais aí, coitado, orando no monte? Aí eu pergunto, sinceramente, olha para mim por favor. Se Jesus, que era Jesus, fazia isso, se preparava dessa forma, quem sou eu para estar livre disso? Se Jesus levantava ainda, não tinha saído nem o sol, ele ia para o monte. Se você percebe os milagres de Jesus, sempre era posterior à vinda dele do monte. Ou seja, ele se preparava, mas ele era Jesus. Poxa, ele poderia dizer, eu sou Jesus. Se tem alguém que pode dizer que é prodígio, sou eu. É verdade ou não é? Nasci da virgem. Se tem alguém que pode dizer que é prodígio, sou eu. Se teve um nascimento fantástico, se teve uma obra miraculosa, é a minha. Mas negativo. Nem eu estou livre desses 3 pilares.
para me ajudar, eu vou ter que me preparar, vou ter que orar, vou ter que buscar, me preparar, buscar o motivo certo e a direção correta. Jesus buscava em oração. E eu acredito que você deve ficar feliz e descansado de estar numa igreja onde nós buscamos nos preparar, buscamos a motivação certa e a direção correta para poder te conduzir. Porque fazer a obra na força do braço, meu irmão, isso é o que mais acontece nos dias de hoje. Subir aqui e dar uma palestra, isso aí qualquer um faz. Mas o segredo não está na ação, o segredo está na preparação. A ação não me impressiona, mas quando me contam do quanto foi preparado, daí sim mexe comigo. Às vezes é estranho dizer isso, mas quando as pessoas contam seus testemunhos, as lutas que passaram, enfrentaram, os desafios, você consegue conhecer mais ela do que quando ela conta só as vitórias. Ah, pastor, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Agora deixa eu conhecer a sua história, que eu posso ter uma ideia onde você pode chegar. Jesus se preparava, mesmo sendo Jesus, ele se preparava. Jesus, ele buscava a motivação correta, ele estava orando, quando pensa que não, todo mundo achando que ele ia por um outro caminho, ele reunia os discípulos e dizia: mudei tudo. Como assim, Jesus? Mudou tudo em cima da hora? Mudei tudo, nos convém passar por Samaria. Ali tem um motivo muito forte para que a gente passe por esse caminho. Uma coisa está linkada à outra. Se não tem preparação, certeiramente não vai haver a motivação certa e consequentemente não vai ter direção. Vê como uma coisa está ligada na outra? Se não tem preparação, não tem vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor, não consegue ouvir a voz do Senhor, não consegue entender o que Deus quer, como é que vai ter o motivo certo? Vai ir pelo motivo que tem na cabeça, pelo que as pessoas estão falando. E se não tem nenhum motivo certo, como é que vai ter a direção correta? Então isso precisa ser tratado lá na base. Eu quero desafiar você a reconstruir esses pilares. Eu quero desafiar você a se preparar mais, acalmar o teu coração, ser menos ansioso, porque uma boa preparação vai te levar a grandes resultados. Aplauda Jesus.